obrigado. Amém. Deixa eu me organizar aqui. Amém, meus queridos. Hoje nós vamos conversar sobre algo que vai fortalecer ainda mais a nossa cultura. Não é só uma cultura da nossa igreja, mas uma cultura bíblica. A cultura de Deus para uma igreja séria. Quanto mais a igreja cresce, não só no entendimento intelectual, mas também no comportamental, mais ela cresce em número de pessoas e com mais qualidade. A vontade de Deus é que a igreja cresça, se expanda, alcance os lugares com o evangelho transformador, mas também com uma boa fama. Porque uma igreja que cresce muito com uma fama ruim não é legal, né? Então, é uma fama ruim que está se espalhando quando a igreja tem fama ruim. E nós queremos crescer com uma fama boa, né? Espalhando uma boa fama. Olha, aquela igreja não é só a igreja da parede preta. É uma igreja de milagres, é uma igreja de cuidado, é uma igreja de amor. Amém? E aí, terminando essa introdução que eu acabei de fazer, nós vamos começar a nossa palavra. E eu intitulei de Tu me amas? Obrigada, amor. Mas não se trata de mim, tá, gente? Não se trata de mim. Não tem nada a ver comigo. E nem com o Dia dos Namorados que está se aproximando também. Não tem nada a ver. Tem a ver com uma conversa que Jesus teve com Pedro, lá em João 21, capítulo 21, versículo 15, que fala assim, 15 e 17, tá? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Eu entendo que Pedro deve ter ficado bem angustiado, né? 3 vezes perguntando, ele respondendo. E até me lembrou aqui uma historinha romântica. Agora que a gente falou aí do Dia dos Namorados, me lembrei de uma história romântica que aconteceu numa escola bíblica, numa igreja, uma escola dominical, que tinha suas turmas, né? Tinha as turmas de jovens, as turmas de senhores e tal. E aí, numa dessas turmas de jovens, tinha um casalzinho que estava se aproximando, assim, né? Se conhecendo, querendo namorar. E aí, eles não podiam revelar que eles estavam tendo eu não sei como é que a linguagem de hoje fala, mas eu não estavam assim meio paquera é do nosso tempo, amor, é outro nome. E aí esse casalzinho estava se conhecendo ali, se achegando, e lá na escola bíblica não podia, na hora da chamada você não dizia o seu nome, você dizia um versículo, né? Então o casal, a menina, o nome dela começava com D. E o menino com P. E aí ela sempre era primeiro, né? Ela sempre era chamada primeiro, porque ela começava com D. E aí, quando chamavam o nome dela, ela dizia o versículo, Pedro, tu me amas? E aí, quando chegava no nome dele, ele dizia, sim, tu sabes que te amo. Oh, que lindo, né? Dizem que esse casal se casaram, né? Falam que já se casaram. Então, agora a gente vai fazer chamada aqui para os solteiros no Tadel. Amém? Amém. Só para quebrar o gelo aqui.
Então, o que nós entendemos dessa conversa de Jesus com Pedro é, primeiro ponto, quem ama, apacenta. Quem ama, pastoreia. Quem ama, cuida. Uma das principais funções de um líder de life group é essa, cuidar das pessoas. Essa é a nossa principal função. Cuidar de pessoas é uma das evidências de uma igreja séria. Os líderes que amam Jesus verdadeiramente, eles cuidam, eles apacentam as ovelhas. Amar e cuidar talvez não seja a coisa que você mais gosta de fazer, mas significa um ato de bondade e demonstração que nos importamos com as pessoas. Se você me perguntar assim, Lu, você ama cuidar de pessoas? Você ama pastorear? Olha, queridos, com toda a sinceridade da minha alma, hoje eu digo para vocês, sim, eu amo cuidar de pessoas. Mas nem sempre foi assim. No início da minha caminhada, eu tinha medo. Eu tinha medo de me aproximar das pessoas. Eu tinha medo de me envolver com as pessoas, principalmente com o problema das pessoas. E eu dizia assim, mas essa pessoa vai ficar grudada comigo a vida toda? Tipo, eu vou ter responsabilidade sobre ela a vida toda? Como assim? Né? E isso era muito difícil para mim, porque, na época, assim, eu fui uma mulher cheia de pecados, né? Então, eu via muito a maldade dos outros. O meu olhar é um olhar de urubu, sabe? Aquele olhar que olha para a carniça das pessoas. Então, o meu olhar sobre as pessoas era muito ruim. Então, nem sempre foi assim, né? E hoje eu posso te dizer que sim, eu amo cuidar das pessoas. Porque é um processo que nós vivemos e eu ainda estou em construção, todos nós aqui, né? Então, além de todas essas questões de cuidar, de que eu não queria cuidar, a gente sabe que existem pessoas bem complexas, né, de difícil cuidado, né, pessoas que realmente são mais rebeldes, pessoas mais difíceis de lidar. Né? Então, isso também nos dá um certo medo, nos dá um certo receio nesse cuidado. Mas nós estamos juntos nessa. E nós podemos desenvolver esse cuidado, faz parte do nosso trabalho. E eu ainda estou crescendo nessa área, ainda tenho que crescer muito. Então, ainda tem jeito para a gente. Ainda tem jeito para a gente. E a ideia de quem pastoreia demonstra amor, e quem ama, pastoreia, não é minha, essa ideia não é minha, é do próprio Jesus, é uma prova de amor a Ele. Então, se eu amo Jesus, eu cuido das ovelhas. Isso não fui eu que disse, é a Bíblia que fala. Jesus poderia ter pedido a Pedro qualquer coisa. Ele poderia ter pedido a Pedro, Pedro, tu me amas? E aí, ele poderia ter dito assim, então ora mais. Daniel, tu me amas? Então jejua mais. Então, Jesus poderia ter pedido outras coisas para Pedro. Né? Poderia ter pedido, Luciana, tu me amas? Louva mais. Né? Poderia ter dito isso. Prega mais, ministra mais. Não. Ele falou do cuidado, e ele repetiu 3 vezes o que ele queria como prova de amor. E um segundo ponto que nós vemos são as igrejas e pastores como antigamente. São 2 coisas, 2 pontos, a gente falou o primeiro ponto, agora o segundo ponto. Igrejas e pastores como antigamente. Como é isso, Luciana? Deus está procurando pastores com o perfil da igreja primitiva, que era a prioridade deles, era cuidar das pessoas. Olha, pastores, Deus está procurando pastores como Ananias, aquele cara que acompanhou os primeiros passos de Saulo, que logo depois virou Paulo. Né? E Barnabé também.
ele integrou Saulo na igreja e fez ele se tornar um grande missionário, um grande homem de Deus, que escreveu quase todo o Novo Testamento, né? Então, pelo cuidado dessas duas pessoas, aqui é só um exemplo, mas a gente pode citar outros e outros na Bíblia, né? Essa cultura do cuidado não é uma invenção nossa, nossa Paz Church, apesar de vivermos isso aqui. Nós já fazemos isso. Então, o que eu estou falando sobre a nossa cultura são alguns pontos que a gente tende a melhorar e alguns pontos que nós precisamos estar atentos, reforçar essa cultura. É uma cultura do reino de Deus, não é só da Paz Church aqui, especificamente, tá? A igreja não foi estabelecida para ser somente um lugar para adorar e ouvir uma boa palavra, mas também e principalmente um lugar de cura para as feridas e amparo espiritual. Davi, ele era um verdadeiro pastor de ovelhas, literalmente falando, ele cuidava do rebanho, das ovelhas, no pasto, né? E ele escreveu aquele salmo lindo, que todos conhecem, o Salmo 23, que é bem conhecido de todos. Todo mundo conhece o Salmo 23? Sim? Sim, vamos levantar a mão? Sim, então vamos ler junto o Salmo 23, só para a gente fixar aqui. É tão lindo esse salmo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Que salmo lindo! Que salmo lindo! Esse salmo, ele é a descrição do que é ser um pastor de verdade. O bom pastor, né? Nesse salmo, a gente fala de presença de Deus, de proteção, de promessa, de esperança. A gente fala de submissão, de provisão, de refrigério da alma, de segurança. Tudo que um pastor precisa ter, fazer, né, com suas ovelhas. Declarar, encorajar, proteger, amar. E Davi fazia isso muito bem. Ele nos chama de ovelha. O Senhor, ele nos chama de ovelha. E aí, aqui nessa terra, é o que mais combina com o que Deus quer para a nossa igreja. Um pasto com as ovelhas e um pastor cuidando dessas ovelhas. Se você ver a ilustração, imaginem aí um pasto com essas ovelhas. Vocês são as ovelhas. Nós somos as ovelhas. Vocês podem dizer, bé? Está vendo? Nós somos as ovelhas. E ele podia representar isso com qualquer outro bicho. Concorda comigo? Qualquer outro bicho. Mas por que a ovelha especificamente? Podia ser uma cobra? Imagina uma cobra, alguém tendo que cuidar de uma cobra, não faz sentido, né? Então, nós fomos, é uma ilustração, um pasto cheio de ovelhas, e ele cuidando de nós, e um pastor, né, para exercer a sua função. Terceiro ponto que nós precisamos, em relação a pastoreio, igrejas sérias, pastoreio sério. Toda igreja séria tem um projeto e um plano de cuidado pastoral sério. Só aumenta o número de pessoas migrando de outras igrejas. Só aumenta o número de pessoas que migram de outras igrejas. Fora os que foram embora e nunca mais voltaram. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui veio de uma outra igreja?
eu não tenho como afirmar o motivo que cada um saiu dessa igreja e está aqui hoje, tá? Nem quero afirmar. Mas o que nós vemos, as estatísticas, é de cada vez mais migrações de igrejas, uns migrando de igreja para outras igrejas. E o que nós vemos também são pessoas saindo das igrejas. Que o Anderson fala dos desigrejados, né? Às vezes ele fala sobre isso. Então, o que passa nas nossas cabeças, assim, sobre pastoreio, um pastoreio sério, um cuidado? Você imagina que você vai para um hospital doente e você chega lá, não tem médico para te atender, não tem um enfermeiro para te aplicar um medicamento, não tem nem o medicamento. Então, eu imagino que quem vem a uma igreja, a gente que vai a uma igreja, a gente vai atrás do cuidado, a gente vai atrás de ser curado. Amém? Está fazendo sentido para vocês? Eu vim para a igreja para ser curada. Curada de muitas feridas. Eu vim atrás de uma mudança de vida, uma mudança na minha vida. Eu queria ser outra pessoa, eu não queria mais viver a vida que eu levava antes. E eu fui cuidada, eu fui pastoreada. E hoje eu estou aqui, tem 12 anos que eu me converti, um pouco mais de 12 anos, e eu nunca fui a outra igreja, eu nunca tive vontade de conhecer outras igrejas. Eu me sinto tão amada, tão cuidada, tão pastoreada, tão desafiada, que eu nunca quis ir para um outro lugar. Aqui eu me sinto completa, podemos dizer assim. Igrejas sérias se preocupam em investir no cuidado e pastoreio. É muito importante nós entendermos isso. Por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos investindo em nós mesmos. Eu estou convencida que muitos casais se separaram, muitos suicídios aconteceram, quantas famílias foram dissolvidas, porque talvez não tiveram um cuidado adequado, um cuidado que eles precisavam naquele momento. Confesso para vocês que na hora que eu fiquei meditando sobre isso, foi bem profundo para mim. Mas eu entendo que nós temos um trabalho pela frente, né? E a minha família poderia estar nessa estatística, né, de famílias dissolvidas, de suicídios, etc., porque nós precisávamos de uma atenção e de um cuidado naquela época. E é claro que tem pessoas que, mesmo a gente, eu não quero estar trazendo para nós uma culpa ou uma acusação, de forma nenhuma. O que eu estou trazendo é uma reflexão, e é claro que existem pessoas que a gente quer cuidar, mas a pessoa não quer ser cuidada também. Existem pessoas que a gente apresenta a salvação, apresenta o evangelho, mas a pessoa vira as costas e vai embora e faz outras escolhas, né? Mas o importante de tudo isso é que essas pessoas, elas pelo menos tiveram acesso a esse cuidado. Está aqui o cuidado, eu quero cuidar de você. E a pessoa, não, amanhã, deixa para depois, não, hoje eu não vou, está muito cedo, não quero fazer livrinho, eu não quero acompanhamento, não, célula não gosto de tanta gente. Então, existem pessoas que a gente vai se deparar com tudo isso, com essas reações, né? Mas, pelo menos, nós temos a consciência de que nós demos um acesso para essas pessoas serem cuidadas, né? Mas não quiseram, é diferente do que eu falei há pouco, né? A Bíblia fala que nós iremos prestar contas das almas que estiveram sob o nosso cuidado. Lá em Hebreus 13, se não me engano, fala sobre isso. Então, nós vamos prestar conta desse cuidado que
a gente pode ter negligenciado em algum momento. Então, eu queria dizer para vocês que nós temos muito trabalho a fazer. Às vezes a gente fala assim, Jesus, volta. Ah, Jesus, volta logo. Gente, mas tem muita coisa para a gente fazer ainda. Ele não vai voltar assim. Ele quer todo mundo. Ele quer levar, não é uma pessoa só. Ele quer levar a igreja toda. Ele quer levar uma cidade toda. Ele quer levar o mundo todo. Amém? Então, nós temos muito trabalho a fazer. E aqui, eu separei algumas características de uma igreja séria com o pastoreio, que trata o pastoreio com seriedade. E aqui eu vou falar alguns pontos. Procura qualificar pessoas para pastorear. Uma igreja séria, ela investe em qualificar as pessoas para serem pastores, Seus pastores são acessíveis. Não são aqueles pastores que a gente pensa logo no terno, né? Sentado assim atrás, e você não pode falar com o pastor. Não é assim. Uma igreja séria com pastoreio não é dessa forma. Os membros sabem a quem buscar quando precisam de ajuda. Outro ponto, os líderes não são opressores ou manipuladores. Procuram estar sempre formando novos apacentadores. Uma igreja que cresce com qualidade tem que crescer em número de pastores. Por isso que a nossa equipe pastoral é tão grande. Olha aí vocês, ó. Olha aí, cada pastor mais lindo que o outro. Vocês não sabiam que vocês eram pastores? Pois vocês são, ó. Eu tenho que dizer isso para vocês. Nós somos os pastores. Anderson e Rose podem contar com a gente, amém? Para cuidar dessas pessoas que cada vez vão chegando e cada vez precisam de cuidado. Eu já falei que eu sou convertida há algum tempo e no início eu estava num Tadel assim. Eu nunca vou me esquecer desse cuidado que eu tive lá atrás, quando eu estava começando a minha vida cristã. Eu tive um problema muito grande, muito sério, com o meu filho mais velho, o Luan. Ele morava nos Estados Unidos, eu tive um problema muito grande lá com ele, e eu não tinha como ir aos Estados Unidos naquele tempo, eu não tinha como ir vê-lo, eu não tinha como ajudá-lo. E eu me lembro que eu chamei o pastor Eibe. Ixi, que hoje está bravo. Eu chamei o pastor Eibe, quando terminou um Tadel assim como esse, eu chamei ele para conversar e expliquei a situação que eu estava vivendo. E ele anotou o meu nome, anotou o meu telefone, e ok. E aí eu fui embora, e aí eu pensei assim, meu Deus, está vendo que esse homem não vai poder me ajudar? Olha o tanto de gente, ele não vai nem lembrar de mim, né? Não vai nem saber quem eu sou. Ele tem tantas ovelhas para cuidar. Passei. E aí passaram uns 5 dias, mais ou menos. Eu recebi um telefonema lá dos Estados Unidos, de uma igreja. E esse pastor de lá falou comigo, pegou o endereço do meu filho e falou comigo, o pastor Eibe me pediu para ligar para você. Gente, eu nunca vou me esquecer disso na minha vida. E isso, eu tinha acabado de começar a caminhada, e até hoje é assim. Até hoje, nós somos cuidados em todos os níveis. Nós somos cuidados e amados em todos os níveis. Amém? E eu nunca me esqueci disso. Porque eu sempre fui amparada e cuidada. Até hoje é assim. E na nossa igreja, se a pessoa quiser mesmo, ela vai ser cuidada em todos os níveis. Nós temos aqui 6 níveis de cuidados à sua disposição. Você pode... Gente, se você está trazendo alguém para cá, está ganhando almas para Jesus, e você trouxer para cá, eu vou te dizer com segurança, com autoridade, essa pessoa, ela vai ser cuidada.
nem que ela não queira. Estou brincando, é claro, se ela não quiser, não tem jeito. Mas a gente tem segurança em trazer essas pessoas, né? E apresentar Jesus para ela, porque nós sabemos desse cuidado. Nós estivemos na conferência, na Paz Conference, e o tema era sobre legado. E foi tão profundo. E esse é o nosso legado. Esse é o legado da Paz Church. Esse é o legado da nossa igreja. Então, nós podemos ter total segurança de que as pessoas que chegarem aqui serão bem cuidadas, assim como nós fomos cuidados. Eu acredito que muitos aqui têm testemunho sobre cuidado. Se todos pudessem falar um pouco, mas você pode estar falando sobre isso na sua célula, né, desse cuidado, desse legado. Amém? E vamos falar dos níveis aqui. Se a pessoa quiser ser cuidada, ela tem 6 níveis de cuidados à sua disposição. O primeiro nível é o discipulado. Discipulado é uma pessoa que já tem maturidade, né? Uma pessoa ali que já tem a sua vida transformada, tem um bom testemunho, né? E você tem ali o seu momento de aconselhamento 1 a 1. Né? Então, o discipulado é um nível. O segundo, o líder de life group. O líder de life group é um pastor, é o seu pastor. Né? Então, você tem esse nível aí de cuidado direto ali na sua célula, que você reúne com ele toda semana, não é? Uma vez por semana você está lá com ele, e você pode, sim, ser aconselhado, tirar dúvidas, pedir oração. A gente até compara o pastor de life group como juiz de pequenas causas. São muitas causas, né? São muitas causas, mas eu acredito que tem causas até não tão pequenas, né, para a gente poder resolver. Mas é um pastor, né? É um pastor que você pode contar com esse cuidado. O quarto nível é o supervisor. O terceiro nível é o supervisor de setor. A gente está colocando aí essas ordens, esses níveis, porque, gente, isso não é uma coisa que está ali só para organizar, não. É porque é assim mesmo. Vai de cima para baixo, de baixo para cima, dependendo do nível do problema, dependendo do nível da situação que não possa ser resolvido. Então, isso não é uma brincadeira para organizar, isso é sério. São níveis mais profundos que você precisa ir, mais complexidade nos problemas, nas situações. Então, discipulador, life group, pastor do life group, que é o seu líder de célula, supervisor de setor, né? Então, tivemos uma situação, o discipulador não conseguiu ajudar, talvez, uma coisa mais complexa, o líder de célula, e foi para o supervisor de setor. Ok? Mas é algo mais profundo, então vamos para o supervisor de área. Né? O líder supervisor de área vai ajudar. A coisa ainda está tendo que ser resolvida. Vamos para um aconselhamento especializado. Luciana, de onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Então, eu não sei se todos sabem aqui, mas a pastora Rose, ela fez uma pós-graduação, ela é formada e fez uma pós-graduação em terapia da família. Né? Então, é isso que a gente chama de específico. Talvez você precise de algo específico, uma área de família, uma área da sexualidade, uma área financeira, e a gente vai procurar esses especialistas para poder te ajudar também. Amém? E eu falo te ajudar, nos ajudar, porque a gente faz parte do processo e a gente usufrui de todo o processo. Amém? E nós também precisamos nos especializar. Né? Nós também, como pastores que somos, precisamos nos especializar em algumas áreas.
E o sexto nível é o pastor Anderson e a pastora Rose. Sexto nível, nível master, ou seja, passou por todo mundo, aquele problemão, aquela situação difícil, né, com a pessoa, ou com o próprio líder, enfim, do que você está vivendo, e nós não conseguimos ainda ter ali uma resolução, nós vamos para o pastor Anderson e pastora Rose. Né? Então, gente, não tem como não ser cuidado, pastoreado aqui. Não tem como Jesus dizer, tu me amas, pois apacenta as minhas ovelhas. Não tem como a gente estar indo na contramão disso. Nós temos todas as ferramentas e nós precisamos usá-las. Né? Nós vivemos isso hoje aqui. A nossa igreja é uma igreja de pastoreio, de cuidado. Amém? E eu queria, para finalizar, estou no tempo? Tô. Eu queria, para finalizar, ler Provérbios 27 e 23, que diz assim, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Amém? Deus olhou para você e confiou em você. Deus olha para você e confia em você para cuidar das ovelhas dele. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. E nós somos ovelhas também. Amém? Então, nós vivemos num rebanho do qual uns cuidam dos outros. Nós chamamos outras ovelhas para conhecer esse cuidado, para conhecer esse nosso pasto verdejante, e nós cuidamos uns dos outros. E aí eu te pergunto, tu me amas? Agora sou eu mesmo, vocês me amam? Jesus pergunta para vocês, tu me amas? Então, cuidem das minhas ovelhas. Amém? Obrigada, gente. Eu queria, antes de orar, dar um aviso. Pastor Anderson estava numa reunião super